O pastor Israel. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Israel, que vai trazer uma palavra do alto para nossas vidas. Glória a Deus, assim seja. Graça e paz, guerreiros de oração. Queridos, nós estamos em uma grande e terrível batalha espiritual, amém? Você queira lutar ou não, você está nela. Só que em Cristo Jesus nós temos a vitória. Nós somos mais do que vencedor. Não tememos as astúcias ciladas do diabo. Só que dentro dessa guerra está a nossa família também, que por algum momento tem sido alvo de alguns ataques. Mas dentro dessa casa Deus levantou um homem e uma mulher que é sacerdote, que é sacerdotisa, da qual Deus levantou para que possa estar intercedendo, guerreando, protegendo ela através de uma arma poderosa espiritual que se chama oração. Então, por alguns minutos eu queria que nesse momento, se é que tem alguém na sua casa que necessita de oração, se é que a sua casa está em uma batalha espiritual, e eu tenho certeza que sim, você vai ficar de pé nesse momento, por favor, por ela, amém? E você vai orar nessa hora em nome de Jesus. Quantos levitas aí tocam alguma coisa, uma marcha, um som, sabe, profético, mas nesse momento nós vamos orar pela nossa família, ela depende, ela necessita da sua oração. Então nesse momento, faça algo a favor da sua casa, você que mora nela sabe a realidade espiritual dela, precisa mudar alguma coisa, precisa da intervenção do Espírito Santo, precisa de alguma transformação, de alguma mudança, precisa de um milagre, de uma libertação, de uma cura, de portas abertas, você sabe da realidade da sua casa, e a sua oração, ela pode muitos nos seus efeitos, porque é a oração de um justo. Então nesse momento você vai orar pela sua família, amém? Então vamos lá, nessa noite de batalha espiritual, erga a sua voz, fale com autoridade, fale como alguém que de fato crê de que Jesus é poderoso para mudar as circunstâncias. Não espere pela minha oração. Enquanto você ora a favor da sua família, Deus envia anjos agora. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Você já tem experimentado o resultado de oração. Eu não preciso aqui convencer o quanto é importante você orar. E quanto mais você ora, mais resultados você experimenta. Senhor, enquanto a tua igreja ora aqui, enquanto a tua igreja apresenta nomes aqui, o Senhor envia anjos lá, o Senhor desce com fogo lá, e toda maldição é desligada. E todos os ferrolhos são quebrados. E todos os demônios batem em retirada agora. Salta mentes, cai por terra. Todo ponto de contato das trevas, enviado por feitiçarias, em direção à nossa família, aos nomes que aqui estão sendo apresentados e a quem participa agora, através desta live, em sua casa, que também ora dentro do seu lar. Como igreja unida, no nome de Jesus, nós desligamos agora. Fora da nossa casa, Satanás. Fora com as suas prisões, com as suas enfermidades, com a sua discórdia,
com seus problemas entre relacionamentos, com as suas divisões, separações, brigas, violência, todo mal que veio contra ela, nós rejeitamos agora e ordenamos: vai embora, em nome de Jesus. Todo espírito de vício saia da nossa casa. A imoralidade sexual saia da nossa casa. A rebeldia saia da nossa casa. Toda enfermidade saia da nossa casa. Pobreza, ruína e miséria saia da nossa casa. Todas as trevas que se instalou sobre ela saia da nossa casa. Toda palavra de maldição, semente de maldição debaixo do nosso teto, anulados sejam agora, em nome de Jesus. Toda porta de entrada de demônios, nós declaramos fechadas agora, pelo poder do sangue de Jesus. Diga: a minha família é livre pelo poder do nome de Jesus. A minha família é salva pelo poder do nome de Jesus. Yahvé Shalom, o Senhor é a paz da minha família. Dê um forte aplauso ao Rei da Glória. Glória a Deus. Eu vejo no meu espírito que é uma grande necessidade de nós orarmos ainda. Para isso eu teria que começar às 20 horas, mas da próxima vez nós vamos ter aqui uma jornada de oração. Se existe uma coisa que o diabo não pode resistir, é a oração de um justo. O inferno estremece quando você se levanta, sabe, com autoridade, e ora, mas ora com fervor. Quem aqui já orou e viu resposta de Deus? Agora levanta a outra mão, as duas, e aplauda Ele por isso. A Ele todo louvor, toda a glória. Caravanas estão agora, de homens e mulheres de oração, estão agora lá em Porto Seguro, no Congresso Resgate da Nação, com o apóstolo Renê, que é líder das igrejas na visão celular, no modelo dos 12, tanto no Brasil, como também em alguns países afora. E os nossos apóstolos estão lá, junto com o bispo Antônio Melo, algumas igrejas Manaim, que nasceram dessa sede, amém? E estão lá orando e profetizando pela nação brasileira. Diga: Senhor, a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus. Nós profetizamos em nome de Jesus. Amém? Que Deus proteja-os no entrar e no sair, e traga-os de volta debaixo da sua mão potente, da sua proteção. Amém? Que bom que você veio, você estar aqui essa noite, nessa sexta-feira profética de libertação, de curas e milagres. Amém? Amém que estamos visitando hoje pela primeira vez. Eu vi alguns visitantes aqui, eu vi a irmã. Irmã, visita a primeira vez você veio? Mais ou menos, né? A segunda? Então já é da casa. Mas qual é o nome da irmã? Ana Lili. Vamos aplaudir pela segunda vez que a nossa irmã aí vem. Tenho certeza que Deus já está abençoando. E nos próximos cultos, agora domingo, você vem já trazendo os seus quadros. Temos mais visitante aqui também, né? A nossa irmã Josi já é mais do que a segunda vez que está aqui. E vem trazendo ali sua nora. Daiane, acertei? Não? Sempre, meu Deus do céu. Diana. Como é então? Daiele. Bati na trave. Vamos receber a nossa irmã Daiele. A nossa irmã Josi. Graças a Deus. Mas a Josi acertei, né? Louvado seja Deus. Mas alguém está nos visitando hoje?
Irmãos, eu fiz uma chamada, eu digo, meu Deus, hoje nós vamos ter, inclusive, uma batalha espiritual tremenda, né? Pastora Nova, já logo no momento de vir para o culto, sente uma dor, né? E não pode estar no momento, mas assim, hoje Jesus nos leva a um nível maior de libertação. E hoje é uma noite também de cura. Quantos hoje necessitam de uma cura física no seu corpo? Levanta a mão assim, só para eu ver. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos estar orando por isso. Amém? Então, sem mais tardar, em João capítulo 8, versículo 31, os irmãos reconhecem que precisa de libertação. Às vezes é até, para muitos, uma ofensa dizer, meu irmão, você precisa de libertação em alguma área da sua vida. Jonatas, você precisa de libertação, viu? Você precisa, Jonatas? Olha que humildade maravilhosa. Quem mais aqui precisa de libertação como eu? Eu já estou aqui já. É verdade que você ainda precisa de libertação? Eu creio. O versículo 31, Jesus está... Em João 8, versículo 31, Jesus está pregando um discurso poderoso, e ele falava com autoridade, não falava como os fariseus. E aí a Bíblia vai dizer que muitos crêem na pregação de Jesus, muitos dos judeus crêem. Aí o versículo 31 diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra verdadeiramente, sereis meus. Ora, o que é que nós estamos vendo aqui? Uma turma de crente que precisava se tornar discípulo. Então, para começar, crente precisa de libertação. E o que é que gera libertação na vida do crente para que ele se torne discípulo? Diga a palavra de Deus. Quer ser liberto? Mergulhe na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Porque a libertação, ela não se resume no fato de alguém cair possesso, um homem ou mulher de autoridade pôr as mãos sobre a cabeça dele ou a cabeça dela, ou não, e dizer, sai em nome de Jesus e o demônio sair, mas ainda não é uma libertação completa. Ela crê, é crente, mas para se tornar discípulo tem que ser um crente que permanece na... Porque o versículo 32 ele continua dizendo, e conhecereis... Só quem crê nisso, verdadeiros discípulos, dê um brado de vitória, porque o diabo detesta a verdade. Por isso ele não quer que você leia a palavra, porque ele sabe que todas as vezes que você lê a palavra como um espelho, como diz Tiago, ela vai revelar a sua alma, como de fato você está, e aí você vai perceber, meu Deus, eu não sabia que eu precisava ser liberto dessa mania velha ainda na minha vida. Talvez não seja a libertação literalmente de um espírito imundo que habite na vida de um crente discípulo de Jesus, porque o que habita é o Espírito Santo, mas pode ser que esse crente ainda tenha comportamentos demonizados, influências de demônio que leva esse crente ainda a fazer o que o homem e a velha criatura praticava. O que é que ele precisa de uma? Como? A palavra de Deus. Diga glória a Deus. Porque à medida que você conhece a verdade liberta você. Eles ficaram ofendidos. Versículo 33, eles responderam, somos descendentes de Abraão, pai da fé, o homem a quem Deus escolheu e disse que você é uma bênção e na sua descendência, Jesus, serão abençoadas todas as famílias da terra, ou seja, uma promessa de bênção, sabe? Não de escravidão, para Abraão e a sua descendência. Então ele se sente ofendido. Peraí, quem é você para dizer que nós precisamos ser seus discípulos para que nós sejamos libertos?
Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livres. Como é que você pode dizer que nós precisamos de libertação? Tiago diz que Deus dá graça aos humildes, Jonatas. Parabéns, mas ele resiste. O que é resistir? Você vai em direção a uma pessoa, ela resiste, ela vira a cara. Deus resiste aos soberbos. Todo soberbo é fariseu. Ele se acha já no nível de um semideus, que ele não precisa de cura, que ele não precisa de libertação, que ele não precisa ainda de que a sua mente seja renovada todas as manhãs, como a misericórdia do Senhor também é sobre as nossas vidas. E se não fosse as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, nós que todo dia precisamos da revelação da palavra para nós sermos libertos. Mas o soberbo arrogante diz: espera aí, pastor Israel, você hoje sobe no altar para me dizer que eu preciso de libertação? Lucas 18, a partir do versículo 10, diz que subiu ao templo o fariseu e um publicano. O publicano era aqueles que cobravam impostos, trabalhava para Roma. Jerusalém não queria conta com o publicano. Era considerada a pior raça em Jerusalém. Ninguém de judeus queria conta com o publicano. Aí o fariseu, ele sobe para o templo. Aí o versículo 11 diz assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo, desta maneira. De uma versão diz de si para si. Orava consigo, de si para si, não com Deus. Mas o arrogante, ele ora consigo mesmo, dele para ele, não para Deus. Consigo, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. É aquela pessoa que ela não tira a trava dos olhos, né? Mas ela consegue enxergar o erro dos outros. Quando ela vai orar: Deus, muda fulano de tal, muda fulana de tal. Se é casado então, hein? Mas não olha para si mesmo e diz: Senhor, eu é que preciso de mudança. Eu é que preciso de transformação. Eu não sou como esses homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda, aí começa a apontar para o publicano, nem ainda como esse publicano. Agora, olha a condição de humildade do publicano. Vamos lá, Jonatas. Não, ele continua dizendo, né? Jejuo 2 vezes obras, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Mas fazia o quê? Dizendo o quê? Vamos falar isso bem alto. Só quem hoje é liberto. Vamos lá? Aleluia. Deus ouviu isso essa noite. Deus ouviu isso essa noite. Uma tarde eu tive um sonho. Sonhei com um jovem. E no sonho havia 2 bodes. E quando eu olhava para os bodes, que coisa terrível. Os bodes tinham uma pérola, mas uma pérola negra grande nos dois. Aqui no seu. Não era a barbicha, era 2 pérolas. Que chega a brilhava. Eu ficava curioso com aquilo. E quando eu olhava para o rosto desse jovem, as mesmas pérolas que estavam nesses 2 bodes estavam também no rosto dele. Chega, brilhava a pérola. E ele brincava com os bodes dentro de casa, e os bodes brincavam com ele. Eram 2 bichinhos de estimação que ele tinha dentro de casa. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí eu pego o celular, era sábado à tarde, eu ligo para ele. Não vou falar nome, nem a situação, como esse jovem está. Mas eu disse, olha, eu sonhei isso. Você precisa de libertação, principalmente na área financeira. O que é que ele fez? Fez igual o fariseu. Eu não.
está repreendido. Depois desse sonho, aconteceu tanta desgraça na vida deste jovem. E justamente na área financeira. Eu não preciso de libertação. Vamos continuar os versículos, João 8. Versículo 33, ele faz essa... Porque nós somos filhos de Abraão. Versículo 34 diz: respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Sabe que é pecado, comete, tem remorso, chora, mas não tem aquela decisão forte de confessar e deixar para alcançar a misericórdia. Precisa de libertação. Em muitos dos casos é um demônio mesmo que já se alimentou tanto desse pecado, que já montou nos ombros dessa pessoa, e ela não consegue ser liberta desse pecado. A atitude que tem que ter nessa noite é a atitude de arrependimento. Senhor, a partir de hoje, eu não quero ser mais escravo do pecado. Aí, irmãos, a unção desce sobre ti essa noite. E você passa a olhar esse pecado de uma forma diferente. Esse pecado já não vai ser mais um bichinho de estimação dentro da sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Porque aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre na casa, o filho fica sempre. Se, pois, o filho vos libertar, diga: Senhor, eu quero ser livre. Aleluia. Aplauda ao Rei Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus. De que eu preciso de libertação? Pensa agora. De que eu preciso de libertação? Olha, irmãos, para começar, a idolatria. Aqui foi falado sobre idolatria. A apóstola Sara não vai hoje não, também não vou não. Pronto, para começar a idolatria. Se a apóstola Sara for meu instrumento de culto e de adoração, se a apóstola Sara não estiver presente, não faz sentido eu estar. Mas se Jesus for a pessoa, o motor que me move para sair da minha casa, estar aqui essa noite, aí eu vou estar porque eu sei que Ele está na casa. Jesus está aqui. Só os livres da idolatria, por favor, aplauda ao Rei Jesus nessa hora. Oh, glória a Deus! E se fosse um idólatra, ou uma idólatra, a ponto de ouvir e colocar em prática aquilo que a apóstola Sara ensina, estaria aqui hoje trazendo alguém, irmãos, mas são pessoas infrutíferas. Eu tenho mais de, acho que é 21 anos que eu estou nesse ministério, e sempre aparecem os idólatras, que não se abre para libertação, sabe? Porque libertação é você se permitir ser confrontada com você mesmo. A apóstola não vai, mas mesmo assim eu vou, mesmo que eu não queira ver a cara do pastor Israel, mas eu vou. Pronto, você já está reconhecendo que você precisa de libertação, porque a libertação acontece quando você reconhece que precisa de libertação. A cura vem quando você reconhece que você precisa de cura. Então eu sei que, pastor Israel, eu não consigo engolir, eu percebo, mas, meu Deus, eu preciso ser liberto disso, eu vou. Aí cada passo que você dá, você é liberto. Aí chega aqui, Deus dá graça a pastor Israel, você é livre e todo mundo feliz, vamos para casa cheio do Espírito Santo, dando glória a Deus. Ah, que lindo! Aleluia! Porque muitos desses idólatras, quando eles saem, quando é que eles saem? Quando eles olham para aquele instrumento de adoração e eles percebem que na deidade que eles criaram, imaginária naquela pessoa, eles percebem que, peraí, comete falhas também igual a mim, é humano, meu Deus, vou sair dessa igreja. E sai metendo o pau naquele ou naquela em que ele tanto idolatrava. Mas quando você tem Jesus como seu único e digno de ser louvado, aí você se parece cada dia mais com Ele. Ele não lhe frustra.
não lhe abandona, nunca te desampara. Ele está sempre presente, estarei com vocês todos os dias, inclusive hoje, até a consumação dos séculos. Por favor, diga glória a Deus. Aleluia. Então, seria tantos exemplos que eu poderia dar aqui a respeito de que poderia lembrar alguém aqui que precisa de libertação. Tem pessoas que, puxa, eu fico, quando ela bate no peito assim, não para pedir a Deus misericórdia, mas ela bate no peito assim, em uma situação que, sabe, deixou ela tão revoltada, e ela diz, vou até usar o dialeto baiano, lá ele tá cheio de ódio. Alguém já ouviu isso aqui? Ninguém nunca falou isso aqui não, né? Tá cheio de ódio. Mas chega, estremece assim, cheio de ódio. Se tem ódio, irmãos, precisa. Se não consegue perdoar, precisa. Se está cheio de mágoas aí, se não consegue nem lembrar o nome da pessoa, precisa de libertação. Ei, Jesus. Nós precisamos de libertação, somos filhos de Abraão. Aí o versículo 44, ele diz assim, ó, vocês têm por pai o diabo. Olha Jesus falando, sabe, de forma bem aberta, assim, sempre. O pai de vocês é o diabo. E quereis satisfazer, é o querer, sabe? Consciência. Quereis satisfazer os desejos, diga desejos, do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há. Então, se a verdade liberta, a mentira escraviza. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Diz que é filho de Abraão, mas é escravo do pecado. Diz que é filho de Abraão, mas na realidade quer satisfazer em seu coração e nas suas práticas o desejo de Satanás. Puxa, a pastora Aline já era para estar aqui. Mozinho, estou terminando aqui o serviço, estou indo, né? Hoje a gente faz 19 anos de casado. Glória a Deus. 19 anos é um bom tempo para passar por processo de libertação em um casamento. Dia 31 agora vai ter rede de casais, né? Venha, porque nós casados precisamos também de libertação, ou se precisamos. Poderíamos estar hoje em um restaurante bem maravilha, mas vim feliz, né, por poder servir essa noite. Que privilégio poder estar ministrando a palavra, com o apóstolo, sem apóstola, mas na presença do Espírito Santo e com a igreja que hoje vem por Ele e para Ele. São todas as coisas. Não porque eu falo do casamento, só para deixar uma deixa, né? Quiser abençoar também, fica à vontade. Aí, pastora Aline, grávida de Isaac, ela não era muito suas gestações, não era muito de ter desejos, não. Mas eu me lembro que na gravidez de Isaac, era madrugada, a pastora Aline tem um desejo de sorvete, lá para umas 2 da manhã, não sei, 3, um desejo de tomar sorvete. Onde, pelo amor de Deus, que uma hora dessa eu ia encontrar sorvete para dar à pastora Aline? Foi uma briga dentro de casa. Mozinho, eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete. Pelo amor de Deus, onde é que eu vou achar sorvete agora, aberto? Eu quero dizer, dentro dela habitava um ser. E esse ser estava influenciando nas sensações e nos desejos, a ponto desse ser querer, não sei se é o ser, não sei que mistério é esse. Mas algo estava dentro dela que fazia ela desejar algo que era louco no horário, loucura pura.
Graças a Deus que Isaac não nasceu com cara de sorvete. Porque eu já estou aqui confessando o meu pecado. Eu não saí para comprar sorvete nenhum. Mas se alguém é cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo é o ser que habita em ti, quais são os desejos que vêm no teu coração? Como é que eu sei que eu preciso ser liberto, pastor Israel? É porque os desejos que vêm na sua mente, o que você deseja tanto fazer, vai determinar quem é que habita em ti. Eita, que passou agora na mente tantos desejos loucos. E não é sorvete não, viu? Desejos de cobiça, desejos de querer que morra, desejos de que dê errado, desejos movidos pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio. Tudo desejos malignos. Isso aponta de que alguém precisa de libertação. Agora, irmão, se você deseja ser livre, tenha certeza que, independente da hora, aquele que veio para libertar os cativos, ele vem para libertar. Ele não vai ser Israel que negou um desejo, não. Quantos desejam ser livres essa noite? Diga glória a Deus! Acho que já dá para terminar aqui, já são 9 horas. Vamos ficar de pé nesse momento, só quem deseja. Vamos primeiro adorar o Senhor com fervor e intensidade. Você que está participando, você está enfermo e precisa de libertação, na área da saúde, coloca aí, digita: eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Já digita assim, porque eu tenho certeza que hoje você é curado. Então você está participando aí da live, digita aí, amém? Em nome de Jesus. E eu quero orar pelo teu nome aqui. Estou acompanhando a live também, amém? Oh Espírito Santo, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Se Ele habita em ti, você é um homem livre desses desejos. Você é uma mulher livre desses desejos. Do Espírito. Aleluia. Do sobrenatural. Onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E a cada dia se Espírito Santo, manantial com teu poder, dos poços, rios, vales dentro do meu coração. faça como o publicano, Cheio de águas vivas para batendo no peito e sempre dizendo: ser. Senhor, tenha A cura misericórdia logo de mim. vem. Cura-me. Não há como impedir. Liberta-me, Senhor. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. A nuvem da tua unção me É despedaça hoje o dia de romper. Demônios Não não há resistem. como impedir. Estremecem. Cai por terra. Hoje é dia de romper. A libertação traz avanço, prosperidade, Eu crescimento. recebo a unção de Deus. As ataduras são quebradas. Hoje é dia você pode de correr. romper. Correr. Eu recebo
todas as amarras do diabo hoje. Eu rejeito. Começa a rejeitar agora esses sentimentos. Começa a rejeitar agora esses desejos imundos. Você sabe que isso não agrada a Deus. Você já tem orado, não tem tido força, mas hoje é o dia do basta. Hoje é o dia da tua libertação. Pode ser que a doença, a enfermidade, vai aos médicos, não é curado, porque existe uma força espiritual por trás disso. E o que alimenta essa força espiritual chama-se pecado. Mas se hoje você se arrepender, confessar, decidido a deixar, a cura vem, a cura vem, a cura vem. Faça isso nessa hora. Levante a sua voz, guerreie ao seu favor. A unção de Deus está aqui. Os rios vales dentro do meu coração, cheio de águas vivas, para sempre serão. Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção de Quero nesse momento que você venha aqui à frente. Você levantou a mão e disse: pastor, eu preciso de oração por cura. E você também que reconhece que precisa de libertação. Todos nós precisamos de libertação, mas existem casos específicos. Você sabe que existem forças espirituais que estão lhe paralisando, que estão influenciando nas suas emoções, que lhe prendeu em alguma área da sua vida e você não consegue ser livre. Vem aqui na frente nessa hora. Eu quero apenas pôr as mãos sobre ti. Os intercessores, por favor, fica aqui pertinho deles. Jonathan, direciona aqui para os que estão em casa. Há muitos hoje que não puderam estar aqui porque enfermos estavam em casa. E eu quero primeiramente orar pela sua vida, você que está participando dessa live. Que a unção de Deus agora venha sobre a tua vida, todo o seu corpo agora. O lugar aonde você sente a dor é o mesmo lugar que você sente Deus agindo. Toque agora, Espírito Santo. Eu ordeno que essas dores agora vá embora. E o espírito da enfermidade que estava por trás dessa doença vá embora agora em nome de Jesus. Seja limpo em todos os seus órgãos. Seja curado nos seus ossos, todos os músculos, tendões, fibras, todas as dores da cabeça, a planta dos pés. Eu declaro livre agora, curados em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja curado, em nome de Jesus. André, por favor, unge minhas mãos. Grande é a seara, mas poucos são os obreiros. Orai ao Pai para que envie mais obreiros. Amém? Mas o Espírito de Deus está aqui. Não se limita a nada. Já ouvi o teu clamor e o desejo do seu coração. Aleluia. Oh Espírito Santo. Os intercessores ficam aqui na frente, por favor. Pode vir. Isso. Em nome de Jesus. Jonatas.
Deus abençoe sua vida. Deixe no comentário o milagre. Amém? O resultado da sua cura. Deus te abençoe em nome de Jesus.